ideia de produzir um documentário, né, contando a história de uma cerveja 100% brasileira, surgiu da necessidade de mostrar para as pessoas como acontece esse processo de fabricação, né, e de onde vêm os insumos. A cerveja ela é feita do quê? É plantado aqui? É importado? Que cuidados a gente tem que ter? Como a gente seleciona esses ingredientes? A cerveja não é feita só de água, malte, lúpulo e fermento. A gente precisa desse capital humano brasileiro que pensou, vou plantar lúpulo nesse país. Ele com certeza se conectou com quem estava fazendo fermento nesse país, com quem estava produzindo malte nesse país e pensou, por que a nossa conexão não está tão bem formada? Por que a nossa conexão não pode ser esse combustível para criar uma cerveja 100% brasileira? A matriz cerveja, ela tem uma complexidade extremamente elevada e, logicamente, alterando pequenas variáveis, né, mantém a cerveja num terroir brasileiro, mas também fornece uma singularidade, fornece paladares, sensações aromáticas, sabores, harmonizações que são inigualáveis praticamente. A informação hoje está disponível para todo mundo de forma gratuita no mundo inteiro. A gente chegou num momento único da história onde você não precisa mais ir a um local para buscar informação. Então, que sentido faz uma escola nisso tudo, né? A escola faz o papel de organizadora desse conhecimento, de grande hub de encontro entre os diferentes personagens, os professores e os alunos. E o conhecimento é o que faz tudo isso melhorar. O aumento de produtividade, o aumento de qualidade, a sustentabilidade desse mercado, ela, como qualquer mercado, é baseada em conhecimento. E a gente está aqui exatamente para isso, para fazer essa ligação entre os diferentes atores e fazer com que esse mercado cada vez seja mais sustentável, porque apaixonante ele é por natureza. Basicamente, eu acredito muito seriamente na questão da escola brasileira, né, na criação e no fomento de uma escola brasileira de cerveja, diferenciais tanto o nosso processo de produção de cerveja quanto as matérias-primas que a gente vem utilizando, além das matérias-primas singulares, a própria cerveja também muito particular, muito peculiar, com a identidade nossa, com a identidade brasileira. O trabalho que é realizado na propagação de um fermento, no plantio de um lúpulo, na escolha dos ingredientes, no próprio malte e na produção, é um trabalho profissional. E esses detalhes a gente queria transmitir para quem assistisse, capturar a essência, que não é só misturar ingrediente, tem muita coisa por trás e esses ingredientes são de qualidade, né? Isso tudo é plantado aqui e a gente tem que valorizar o que é nosso. Hoje, cada vez mais, um estrangeiro que vem ao Brasil vai conseguir reconhecer uma cerveja que é brasileira. Ela não é simplesmente uma cópia daquilo que é feito no mundo inteiro. Nós temos dentro do nosso país mestres cervejeiros renomados mundialmente, sommeliers de cervejas vencendo campeonatos mundo afora, cervejas brasileiras premiadas fora do país. 100% dos envolvidos nesse projeto são brasileiros, né? Quem está atrás dessa câmera que filma a gente é um profissional que se conectou também com a cerveja, que entendeu a conexão, a importância dessa conexão. Todos são apaixonados pelo que fazem e criaram um produto que hoje é único e que tem tudo para ser, na verdade, o início de uma construção muito maior, de muito mais cervejas brasileiras, de muito mais mercado, que tem orgulho do que nós somos como brasileiros e como produtores e como cervejeiros.
conhecer uma fazenda de lúpulo, eu achei que eu só teria essa oportunidade visitando ou Estados Unidos ou Europa, né? Então, quando a gente é acolhido aqui no Brasil por uma plantação de lúpulo local, é uma coisa que é até difícil de explicar, chega a arrepiar, assim. A gente começa a ver que é de qualidade realmente o trabalho e que isso vai trazer um terroir bem característico brasileiro para as nossas cervejas. É extremamente promissor e animador, né, poder dizer com muito orgulho que a gente tem um lúpulo com terroir brasileiro, com características da nossa terra, com características que vão trazer exclusividades para a nossa cerveja, que não poderão ser reproduzidas em outros lugares, né, e vão trazer novos adeptos, novos admiradores da cerveja para o nosso mercado. Começou a desenvolver as variedades que a gente achou aqui pela região, algumas variedades fora a gente foi buscar. Depois de ter perdido safras, perdido várias plantas, a gente não sabia se fazia muda de um jeito, se era de rizoma, se era de estaca, enfim, então. Nos restou assim três variedades que mais assim chamou a atenção. E aí foi desenvolvendo isso, né? Então hoje aqui a gente trabalha ali com Cascade, Chinook, Columbus, né, que foram as iniciais, e estamos já iniciando com outras variedades, né, que são bem específicas já, a Comet, né, que é a Cluster, a Zeus, né, a gente está trabalhando também. Depois aí de vários episódios que a gente teve aí, de muito trabalho, muito esforço em cima, a gente está conseguindo já a produzir comercial, né? A gente já conseguiu bastante coisa, mas a gente está buscando ter um banco de germoplasma, bancos genéticos aqui do país, porque a partir daí a gente vai ter garantia do que a gente fizer vai ser produto 100% local e que a gente vai ter uma genética nossa. E isso vai começar a levar para outros lugares que a gente está fazendo um negócio sério, porque até 5 anos atrás todo mundo dizia que era improvável plantar lúpulo no Brasil. Uma boa vantagem sensorial que a gente conseguiu encontrar é ter essa questão do terroir, né, brasileiro, né? Isso é muito aplicado, muito comentado sempre no ramo, no mercado de bebidas. Esse lúpulo aqui, por exemplo, é uma variedade chamada Chinook, né? Ela tem duas propostas, na verdade, ela pode ser usada tanto para amargor quanto para aroma. E essa variedade aqui em especial, ela entrega bastante nota cítrica, né? Então no aroma a gente consegue perceber notas de frutas amarelas de uma maneira geral, vem bastante maracujá, vem um pouco de manga, e esse perfil é uma coisa muito desejada, né? Os lúpulos americanos têm esse perfil, e sinceramente eu não esperava que a gente conseguisse atingir essa maturidade de lúpulo em tão pouco tempo. O papel da Prolúpulo hoje, que é a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, é justamente colocar essas famílias de produtores rurais, famílias que começaram com projetos pequenos. A ideia é que com pouco tempo a gente consiga ser autossuficiente, então só aí já vai ser um grande valor para todo mundo e a gente vai ter produtos, esperamos ter produtos tão bons quanto os que vêm de fora. Essas parcerias que tanto com cervejarias, tanto com empresas que vendem insumos, né? E também os produtores, né? Então a gente interagir mais com produtores, eu sempre falo essas coisas para todo mundo que me pergunta, né? A gente tem que estar unido, trabalhar em associativismos, né? E hoje nós estamos então assim inserindo um mercado novo, né?
do lúpulo no Brasil. Isso é realidade, isso já é fato, né? Produtores aqui, como na Fazenda Lúpulo Catarina, que receberam a gente de portas abertas e de livros, né, abertos, informações abertas, frisando bem essa importância de que no início de qualquer mercado em desenvolvimento, a informação é a base, é a estrutura da evolução. E até reconhecer essa evolução de 10 anos em um, né? Poxa, produtores com 3, 4, 5 anos só de produção já conseguindo bons resultados em qualidade de lúpulo, qualidade técnica de produção, qualidade técnica de uso. Talvez o grande responsável por essa evolução rápida é essa vontade de compartilhar a informação, de trocar informação entre produtores, entre cervejarias, entre profissionais do ramo. Então, as portas abertas estão ajudando a impulsionar o mercado com muita velocidade. Acho que a gente tem que aproveitar, nós brasileiros somos muito criativos e a gente está com os insumos locais aqui, o lúpulo, uma coisa que poucas pessoas ainda conseguem explorar nacionalmente. É uma oportunidade única com essa parceria que a gente fez de colocar um pouco essa criatividade em jogo e trazer essas características diferentes que esse lúpulo pode proporcionar para a gente. Então a gente traz para o nosso mercado cervejeiro, para os cervejeiros, para a criatividade do cervejeiro, uma infinidade de opções, um universo novo de opções para trazer exclusividade, trazer uma característica exclusiva, única do nosso país dentro dos copos de cada um. O papel do fermento na cerveja é a transformação dos principais produtos do mosto, né, que são os açúcares, os nutrientes, em etanol e CO2. Além do etanol e CO2, também o fermento produz uma série de compostos aromáticos, ésteres, compostos fenólicos, ácidos orgânicos, que trazem o buquê da cerveja. Então, não existe cerveja sem o fermento. A gente brinca, né, que o cervejeiro faz o mosto e o fermento faz a cerveja. A minha história com a Levtech, ela tá muito em função da Gabriela. A gente se encontrou, eu era aluno dela na época que a gente se conheceu, depois acabei estagiando aqui e desde então eu tenho acompanhado a Levtech um pouco mais de perto, né? E sempre, né, durante esse processo de aprendizado contínuo, tanto nosso como cervejeiro quanto dela, né, ela sempre entregou muita informação relevante para o mercado. Então, parcerias desse tipo agregam muito não só para esse projeto, mas para a indústria cervejeira como um todo. O mercado local sendo trabalhado com boa conexão traz grandes vantagens tanto para quem fabrica, para quem vive desse negócio que é a cerveja, quanto para quem consome, seja por lazer, por hobby, no produto final acabado. Para trazer esse terroir que a gente procura para essa cerveja, conversando com a Gabriela, a gente selecionou uma levedura que ela foi extraída da casca do limão, né? E ela consegue entregar características sensoriais que remetem a coisas conhecidas, como talvez os ésteres das cervejas belgas, e ao mesmo tempo entregam características diferenciadas, como aromas de pimenta rosa. Então essa junção é que a gente procura para essa cerveja. É importante a gente trabalhar com as micro-regiões que têm um clima diferenciado, um microclima específico, isolar esses micro-organismos e trazer essa identidade. Da mesma forma que acontece com outros alimentos, a gente pode fazer isso com a cerveja. A cerveja com a identidade de uma determinada micro-região. A grande importância de criar identidade brasileira dentro da nossa cerveja, dentro do nosso mercado local, é desenvolver a nossa própria tradição, né? Tudo que é tradição hoje já foi novidade um dia. Por que não ter também uma identidade exclusiva, né? Por que seguir estilos já consagrados de outros países que levam o nome de outros países? Nós temos as German Pilsners, as American Pale Ales. Por que não ter
uma Brazilian Farmhouse, né? As Brazilian Beers, por que não, né? O desenvolvimento dessa fama, desse nome, dessa estrutura vem sim do uso de ingredientes brasileiros, do uso da técnica brasileira. Nós temos muita técnica aplicada no Brasil. Cerveja como a gente está fazendo aqui, uma cerveja mais forte, ela necessita de mais vitalidade do fermento. Aqui a gente consegue garantir, né, viabilidade, vitalidade em padrões acima do mercado se a gente fosse trazer uma levedura de fora. Esse já seria um diferencial, né? Outra questão é a questão logística, né? Hoje na nossa malha logística a gente trabalha com caminhões refrigerados em certos aspectos do processo, mas qualquer descuido pode também afetar o fermento e consequentemente afetar toda a produção de uma cerveja, e a gente só vai descobrir isso na etapa final, lá degustando a cerveja num tanque, e aí todo o nosso trabalho é perdido em função de uma levedura que talvez não foi armazenada da forma adequada ou não foi replicada da maneira mais correta nesse sentido. Diferentes tipos de leveduras que podem ser aplicadas à cerveja, né? E leveduras que talvez só se encontre aqui, né? Fermentos que a gente só consiga trazer um resultado final com notas sensoriais que só podem ser extraídos daqui. Isso sim é criar identidade, isso é cravar uma bandeira dentro de um mercado mundial, trazer a identidade brasileira, trazer o sabor brasileiro, né? Criar perfis sensoriais que agradem o nosso paladar, que já são parte da nossa cultura culinária, da nossa cultura sensorial, e que possam ser exportados, né? A gente tem que fugir talvez um pouco dessa cultura de que tudo que vem de bom para a cerveja vem de fora, né? Nós temos bons lúpulos, nós temos ótimos maltes, temos fermento desenvolvido, isolado aqui em casa. Por que não botar isso na cerveja e enfrentar talvez essa barreira cultural de achar que só o que vem de fora tem alta qualidade, né? Nós temos condição de criar coisas maravilhosas. A Levitec já comercializa um blend de Brettanomyces brasileiras, onde a gente isolou de um pomar de acerola lá de São Martinho. Então a gente fez uma cerveja e acabou aparecendo essas Brettanomyces, a gente isolou, e elas têm um perfil sensorial totalmente diferente das Brettanomyces que a gente conhece, que foram isoladas, por exemplo, da Bélgica. Então é muito importante a gente conseguir trabalhar com essas leveduras locais e trazer esse terroir. Vai ser um marco para que a gente possa transformar um pouco o cenário brasileiro da cerveja, se desvincular um pouco das cervejas tradicionais produzidas, das cópias de cervejas de fora do Brasil, e conseguir trazer mais personalidade, mais autonomia e mais brasilidade para as cervejas. Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar o nosso mercado brasileiro de cervejas. O processo de malteação, ele consiste basicamente em 3 etapas, que a gente faz a maceração, que é da água para o grão, germinação controlada, a gente germina ele, depois a gente seca ele. Então a malteria ela dá condições necessárias, parâmetros necessários para que o grão germine. E quais são eles? Água, temperatura e tempo. E as diferentes rampas de temperatura de secagem vão resultar em diferentes tipos de malte. O mais interessante desse projeto é que é um projeto completamente vivo, né? A gente está entendendo quais são as características da cerveja, ao passo que a gente de fato está visitando os lugares, está trazendo informações técnicas de pessoas, né, competentes da área, que só vão agregando e vão criando essa experiência. Então a gente tem pequenos movimentos acontecendo hoje no Brasil, e a ideia com esse projeto é trazer isso à tona, mostrar para as pessoas que isso de fato está acontecendo, é real, é possível, e a gente tem que escalar isso um pouco mais. Um ponto muito importante de se
valorizar o mercado local, valorizar o produto local, é entender que o pouco investido no mercado local gera muito mais impacto economicamente do que muito dinheiro investido em tecnologia estrangeira ou em produtos estrangeiros. É errado investir no malte estrangeiro? Não, não é errado. Isso traz qualidade também, traz tecnologia, traz novos horizontes para o mercado local entender, nossa, olha só o que está sendo feito lá fora. Podemos ou não repetir aqui. Mas agora, quando a cervejaria investe tudo que tem no mercado fora do local, longe do local, esse dinheiro circula menos. Ele vai circular onde? Naquele mercado estrangeiro e não no nosso mercado local, na nossa economia local. Então entender que por mais que a gente tenha pequenos produtores locais, cada centavo investido no mercado local, economicamente é muito mais vantajoso para uma sociedade como um todo. Então de nada adianta a gente pensar com uma mentalidade de cerveja local sem trazer junto com a cervejaria o malteiro que está ali naquela cidade, né? Talvez o produtor de lúpulo local. Isso tudo gera uma movimentação não só financeira, mas cultural. Quando a gente trabalha em malteria local ou com grãos locais, que é o nosso caso, a gente começa a brincar com esse negócio do terroir. Então, às vezes o meu Pale Ale não tem as mesmas características de um Pale Ale belga, por exemplo. Mas o que ele pode te trazer é diferente do que o belga te traz também. Então, o cervejeiro começa a entender que ele começa a criar estilos próprios a partir de grãos específicos. O que mais traz para mim no Wheat Loaf é o sabor de doce de leite, sabor e aroma de doce de leite. Mas a gente cria um terroir, a gente cria o nosso aroma. No mundo inteiro, a criação dos estilos sempre foi por causa de alguma região, por causa de uma abundância de matéria-prima, ou por causa de uma escassez de outra matéria-prima, e assim cria-se os estilos de cerveja. A intensidade de uma cerveja ela sempre está ligada a vários parâmetros. O teor de álcool, o teor de torrado, o teor de amargor, né? Então são as características que vão juntas, vão dizer se é uma cerveja forte, uma cerveja mais intensa, mais complexa. Se a gente pega técnicas diferentes, trazendo diversas possibilidades de malte e junta isso com outros insumos, diversos lúpulos, diversas técnicas de fabricação de cerveja, isso dá uma infinita gama de possibilidades para a gente executar cervejas diferentes. Por mais que a gente tenha nomes clássicos envolvidos, a gente tem ainda algo extremamente exclusivo dentro de uma garrafa. A gente quer passar nesse projeto a nossa visão cervejeira, a nossa visão, né, como malteiro, como profissional da área, e também trazer e entregar no copo esse produto totalmente diferenciado. Não é simplesmente caminhar no mesmo caminho de uma forma diferente, nós estamos criando um caminho novo no meio cervejeiro brasileiro, é trazer essa identidade 100% nossa, essa identidade brasileira, verde e amarela. A gente tem base técnica, a gente tem tecnologia brasileira, a gente desenvolve produto, a gente desenvolve tecnologia. A gente quer realmente passar o que a gente sente aqui dentro para todo mundo que está assistindo. Não só o contato com os profissionais, mas com o insumo. A gente quer sentir o solo, a gente quer trazer esse terroir para quem está assistindo esse documentário. O que espera dessa cerveja? Eu espero bebê-la, né? Primeiramente. Não existe uma denominação hoje oficial do que é cerveja artesanal ou do que é cerveja em grande escala. Então, o que a gente consegue, de certa forma, mapear são os tamanhos das fábricas.
né? Se produz hoje até 300 mil litros, a gente ainda considera que é uma fábrica artesanal. Dali para cima a gente já começa a falar que é uma fábrica de grande escala. 300 mil litros é muita coisa, né? Aqui a gente está numa realidade de uma cervejaria que produz até 10 mil litros. Então, escalando isso para 300 mil, imagine uma fábrica 30 vezes maior do que essa. Quais são os desafios? Como a equipe tem que crescer? Isso não é proporcional, né? Às vezes é um cervejeiro que comanda uma fábrica que, sei lá, gira 80 mil litros por mês. Então, até as grandes fábricas, pra gente, de artesanal, ela tem muito toque do cervejeiro, né? O carinho do cervejeiro, toda a informação que passa por ele, como ele trata esses insumos para entregar lá na ponta um produto que a gente chama de artesanal, porque ele é um artesão, né? Ele coloca as mãos ali e transforma o insumo bruto num produto lá no final, de qualidade, na gôndola do mercado, ou através de delivery, de um produto envasado em growler, em garrafa, em lata. Quem que era a Alzira, né? A Alzira era uma tia-avó que morava aqui em frente, aqui. Gostava de fazer cerveja, ela fazia cerveja. A gente começou a fazer cerveja aí na panela, como todo mundo aí, né? E foi gostando do negócio, o negócio começou a ficar grande. Fizemos alguns cursos fora aí e com a parceria aí do rapaz aí, a gente resolveu fazer a cervejaria Alzira, né? Tudo tem história, né? E a história agrega sabor, agrega valor, traz identidade, a gente se identifica com o que está no nosso prato, com o que está no nosso copo. Isso é super importante para o nosso mercado, que é pequeno hoje, mas que precisa crescer em cima disso, dando importância para a história, dando importância para a técnica, né? Nós temos condições de ser uma grande escola cervejeira, trazendo informação e história, né? Para fazer com que o consumidor entenda que não é só mais uma cerveja, né? A cerveja já existe há milhares de anos no mundo, né? Então, o que tem de diferente nessa cerveja artesanal, nessa cerveja especial, nessa cerveja local? Então, explicar muito bem isso, mostrar que a gente tem muita gente por trás daquele copo bem servido, daquela cerveja viva, com todo aquele sabor, história, todo aquele conceito aplicado. E aqui na cervejaria Alzira, o Ricardo ele é muito atento aos detalhes, né? Então, desde a limpeza, a sanitização dos tanques, ele dedica grande parte do processo dele a deixar tudo bem organizado e limpo, e esse é o segredo de ter uma cerveja boa. 80% de um trabalho na cervejaria é limpeza. O pessoal acha que fazer cerveja é mil maravilhas, o trabalho aqui é duro, é muito empenho e muita dedicação e muita limpeza mesmo. É um alimento, né? A preocupação com segurança alimentar é altíssima, né? Uma cerveja contaminada não pode chegar no mão do consumidor final. Não só porque a cerveja contaminada vai deixar de vender, vai queimar a marca. Esse é o menor dos problemas, né? Você mandar um alimento contaminado para alguém que pode passar mal, você pode gerar problemas de intoxicações com isso. Não existe a melhor cerveja é a alemã, a melhor cerveja é a belga, é a americana, é a inglesa ou é a brasileira. Não existe isso. A melhor cerveja é aquela que está no teu copo, entregue da melhor qualidade possível e que vai te colocar, vai te ambientar num momento que vai ficar gravado na tua memória. Trazer o nosso sentimento para dentro do copo e pegar o sentimento daquele cervejeiro que colocou tudo aquilo que ele tinha de energia, de técnica, de paixão para dentro do copo. Então essa é a troca da melhor cerveja possível, né? A parte que eu mais gosto do processo é da elaboração de fato da receita. É de sentar e colher todo esse feedback da galera de o lúpulo traz esse perfil sensorial, o malte dá essa característica, com essas proporções, e depois trazer isso tudo junto com o fermento e o que a gente vai usar de temperatura, de tempo, né, de processo. É como cozinhar, né? Elaborando receitas novas, descobrindo sabores novos, né? Isso que me encanta na cerveja artesanal.
A minha transição do cervejeiro caseiro para a cervejaria artesanal, ela se deu através de parcerias, né? Como a gente sempre comenta, né, um mercado tão novo quanto o da cerveja especial no Brasil, ele só vai crescer com a união de diversos profissionais. Ninguém vai conseguir evoluir esse mercado sozinho. Então todo mundo tem seu papel, o consultor tem seu papel, o professor de cerveja tem seu papel. Ninguém vai conseguir despontar, nenhuma das áreas do meio cervejeiro, do meio da indústria de bebidas, vai crescer sem conexão com as outras. Como transformar paixão, inspiração e propósito em algo físico, né? Em algo visual. Vestir a garrafa e não simplesmente rotular a garrafa, transformar ela em algo completo. Então, unir a técnica da indústria da produção com quem entende a transformação física da paixão, do propósito, é essencial para que esse projeto dê certo, e não só esse, mas que o Brazilian Terroir seja um símbolo. O reflexo, né, dessa união é o rótulo, no caso, né, o produto, né, é o que é palpável e tangível de alguma forma ali para o consumidor final. Mas a ideia da transferência de valor, né, do que foi desenvolvido é justamente essa brasilidade. O Brazilian Terroir é uma questão de um termo mais amplo no sentido de a gente exportar a ideia também, né, de mostrar essa identidade para fora, que a gente tem algo único, algo exclusivo, né, algo que de uma forma seja particular, inventiva, adaptativa. Essa cerveja foi pensada com propósito. Esse propósito é o mesmo que a gente entrega nas consultorias, né? Excelência e inovação. E a gente conseguiu, através de profissionais locais, entregar com características daqui, ingredientes daqui, um produto que, por exemplo, a Brand Holly, que desenvolve marcas para fora do país. E a gente tem isso dentro do Brasil. A gente não precisou ir para fora procurar um americano para desenvolver um rótulo para a gente. A gente teve aqui, do nosso lado. Essa alusão, essa brincadeira de como a gente é visto lá fora, o Brasil com Z, é parte da língua dos outros países, né? A grafia deles, a gramática deles. Mas destacar isso com S, né? Mostrar, a gente valoriza muito o que é nosso. Nós temos muito a mostrar, nós temos força no que a gente cria. O nosso diferencial em relação ao mercado como um todo de design é que a gente se insere muito dentro de cervejarias. Então a gente acaba não entendendo só do processo de comunicação e de design em si, mas todo o operacional da cervejaria. Então assim, não é simplesmente um rótulozinho, uma identidadezinha no caso, né? Tudo é pensado de uma maneira muito mais ampla, né? Eu acho que o Brasil é um país inventivo, a gente tem a inovação, acho que como premissa, né, da nossa adaptação em relação a esse universo que é o nosso Brasil, as dificuldades que tem. Então acho que a gente já nasce com um DNA de inovação, de procurar fazer sempre diferente. Essa cerveja sempre foi uma vontade nossa, né? A gente tinha ideia de realizar. Só que a gente teve diversos desafios. A gente teve que acordar de madrugada, a gente teve que viajar 5 horas para gravar, a gente visitou plantação de lúpulo, nem sempre é dia de sol, às vezes chove, a gente tem que fazer filmagem na chuva, às vezes está frio. Então, a ideia é muito bacana, mas para acontecer a execução dessa ideia, a gente precisa de parceiros que realmente abracem a causa, e a gente conseguiu isso com esse projeto.
para transmitir, para refletir essa nossa ideia, essa nossa paixão, isso que nos move, no falar de um projeto, no se inspirar, no lembrar dessa ideia do que é o Brazilian Terroir, do que é o potencial que esse nosso mercado cervejeiro tem. A paixão de todo mundo, a paixão de todo o brasileiro, a paixão de toda pessoa que ama cerveja, que gosta da cerveja e que enxerga o Brasil como uma escola também. E essa união de profissionais, de propósitos, de paixões, de ideias, se finaliza com essa imagem, com essa vestimenta final, com essa ideia totalmente traduzida, né? Tudo que a gente sonhou para essa cerveja, para esse propósito, para esse projeto. A gente espera que todo esse esforço, que todo esse empenho que a gente tentou transmitir nesse projeto chegue até aí, vocês, com a garrafa. E digam pra gente, o que vocês acharam dessa cerveja? Quais foram as interpretações? Quais sabores e aromas? No fim das contas, a gente gosta disso. Gosta de desafio. E a gente não vai parar por aqui. O Brazilian Terroir é o primeiro de muitos projetos que virão. A gente precisa continuar, né, trazer essa essência do que é brasileiro. Que sirva como porta de entrada a essa cerveja e que novos estilos se desenvolvam a partir desse projeto.